Hello pessoal, tudo bem? Eu sou o Mark e se você ainda não me conhece, já me segue aqui no Instagram, que é @indiqueipraver, onde eu trago dicas de filmes e séries todos os dias. E já aproveita para me seguir aqui também, onde eu trago análises aprofundadas de filmes e séries. E também vou mostrar um pouco da minha coleção aqui de Blu-rays. Bom, eu tô aqui hoje para falar de um filme que chegou aí e prometia muito, mas ao meu ver não entregou nada. O Morro dos Ventos Uivantes, dirigido pela Emerald Fennell, que fez Bela Vingança, que eu adorei. Inclusive eu tenho o Blu-ray aqui de Bela Vingança. Esse filme aqui chegou, eu ainda nem abri, que eu adoro. Eu achei que aqui a diretora conseguiu unir um tema sério e também mergulhar aí por diversos gêneros, trazer uma certa inovação para contar essa história. E o mesmo ela não conseguiu fazer, ao meu ver, claro, em Saltburn, que é um filme que eu até gosto, mas eu acho que tem muitos problemas. Problemas esses que eu acho que ficaram ainda mais visíveis agora em O Morro dos Ventos Uivantes, da diretora. Eu nem vou entrar na polêmica, né, que o personagem do Radcliffe nessa adaptação não seja indiano, cigano, americano, chinês, porque eu acho que não importa numa adaptação a cor do personagem. Pra mim ele poderia ser branco, negro. Por que eu digo isso? Porque recentemente tivemos a série Entrevista com o Vampiro, do qual mudou a etnia de um dos personagens, que no filme americano é o Brad Pitt, e aqui na série a gente tem um outro ator que é negro. E eu achei que a série foi até melhor que o filme. Então essa questão racial pra mim não importa. Desde que seja uma boa história sendo contada, eu vou comprar. A etnia do personagem é importante pra narrativa, mas a gente tá falando de livro, que é uma coisa, lá ok, concordo. E filme não tem que ser necessariamente a mesma coisa. Então aqui ela tinha liberdade para recriar essa história. E o problema que eu encontro aqui não é essa questão. E esse filme aqui é interessante porque ele já prepara o espectador do seu tom, né? Que é mais ousado logo na cena inicial. Quando há um enforcamento ali e acontece uma ereção ali involuntária. Que é uma cena bem constrangedora, né? Mas que é o modo da Emerald Fennell de abrir o filme ali, e abre inclusive com um som que você acha que está acontecendo outra coisa, e aí corta para a cena do enforcamento. Então tem uns gemidos ali que já insinua um teor sexual nessa adaptação. A diretora Emerald Fennell, então, a partir dessa cena, já deixa claro aqui que ela tem um outro tom para contar sobre essa história, né? Que ela busca trazer uma nova visão da história, muito mais erotizada, e eu acho isso até interessante, mas eu acho que na prática a execução não foi tão boa quanto a intenção dela. Eu acredito que isso na mão de um diretor muito bom ficaria perfeito. O filme conta a história das famílias Earnshaw e Linton, centrada em Catherine Earnshaw e Radcliffe. Um romance intenso surge para destruir a vida dos dois jovens. O filho adotivo do inquilino e Catherine entram em um jogo de obsessão, rejeição e vingança, ao mesmo tempo em que tentam se distrair com essa louca paixão. No primeiro ato, né, a infância de Cat e Radcliffe até ensaia uma dinâmica interessante, porque a gente vê ali ela tentando alfabetizá-lo e ele já agindo ali com seu instinto impulsivo, rebelde e bem selvagem. Tem momentos aqui que buscam chocar, né? Como uma cena que a Cat observa um casal ali tendo um sexo mais selvagem, que remete bastante a uns 50 tons de cinza numa versão de época. E aí chega o Radcliffe nessa cena ali, né? Coloca assim as mãos na boca dela e fica segurando ela por cima dela, já cria uma tensão ali sexual. Esse momento representa até uma questão ali de proteção e posse, né? Eu sinto que esse filme tem problemas parecidos com Saltburn. São muitas ideias legais, mas mal colocadas dentro da narrativa. Me soam desconexas, como se a gente estivesse vendo boas ideias, mas que não foram pinceladas para parecer linear dentro da história. E tem uma cena de reencontro entre a Cat e o Radcliffe anos depois, que era para ser o ponto alto do filme, mas mais uma vez eu tenho que admitir aqui que eles são lindos em cena, a fotografia consegue mostrar ali a beleza desse casal, mas essa cena é vazia de emoção. Quando eles se reencontraram, eu não consegui sentir nada. E olha que eu tenho vários filmes de romance que eu adoro, então o gênero não é um problema pra mim. Por exemplo, a gente tem Titanic, né? Sempre que a Kate encontra o Jack, por exemplo, a gente fica assim, uau, né? Tipo, a gente sente aquela paixão ali. E a gente pode falar até do filme Como Eu Era Antes de Você, que tem até uma química ótima entre o Sam Claflin
e a Emilia Clarke. Então são dois filmes aqui que eu tô dando de comparação, né? Que um, claro, é um clássico, Titanic, e o outro é um filme mais despretensioso, mas eu poderia dar vários exemplos, e eu acho que isso que faltou aqui, um casal que realmente passe essa questão da química, sabe? Além dessa artificialidade do casal, tem muitas cenas que são muito bonitas, né? Você percebe ali um cuidado cenográfico, apesar do figurino anacrônico, mas tem um momento ali que a personagem tá num balanço, e eu percebi ali que era uma cena muito artificial, então isso cria até uma certa distância com a época. Tem momentos ali que, claro, são planos abertos, você vê paisagens, que eu acho que convence. E a diretora tenta até fazer uma bela homenagem ao E o Vento Levou, mas tem um problema que em algumas outras cenas é como se eu sentisse o cenário ali por trás. Então não parece que eles estão naquele ambiente, sabe? Não é uma reconstrução de época palpável que a gente sente. Eu achei bem cenográfico demais e isso acaba me distanciando um pouco. É claro que nem todo mundo, né, os mais desatentos não vão perceber isso, mas eu percebi e me incomodou. Quando Cat se casa com Linton, a narrativa começa a se fragmentar. A passagem do tempo é mal resolvida, tirando o peso dramático. As cenas entre Cat e Linton são tão constrangedoras que parecem saída de uma novela de baixa qualidade, mas sem o charme e o exagero do tom assumido das telenovelas. E as cenas de sexo entre o Ratcliffe e a Cat são até sensuais, né? Elas são muito bem coreografadas, tem o uso de uma trilha sonora ali que busca criar certo clima, mas eu acho que até a escolha das músicas não combinaram muito com o filme, que é um filme mais clássico, né? Eu não vejo problema quando usa música contemporânea em algo clássico, quando é bem feito, vira até um charme. Mas aqui até isso parece desajustado, sabe? Como se fosse uma pretensão de criar algo legal, mas que na prática fica vazio e superficial. E na reta final, quando o Ratcliffe se casa com a Isabella, o filme ganha até um tom aí de thriller mais intenso, que é algo que eu acho que acerta, mas dura muito pouco. O filme não aprofunda isso, é muito rápido, né? Toda aquela sequência dele com a Isabella, mas tem momentos ali que eu acho que realmente a tensão envolve, mas fica fragmentado também, é como se fosse um acerto no meio de tantos erros. E quando esses acontecimentos, né, se aceleram, é aí que perde um pouco do peso do drama, tudo fica muito apressado, e é um momento que o filme se esvazia ainda mais na reta final, que tem um desfecho que eu acho bem fraquinho, especialmente pelo que acontece, era pra gente ter sentido mais o peso daquela situação, e eu acho que esse final anticlimático se deve muito ao fato de que o filme chega num ponto que tudo resolve correr demais, e eu não senti a progressão desses acontecimentos para culminar ali naquela cena final. E para uma história como essa, né, que já atravessou séculos, eu acho que é um grande desperdício aqui ser adaptado de uma maneira tão frágil, né, que não se sustenta ao longo de mais de 2 horas. Então eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes, né, como a diretora quer que seja chamado, entre aspas, não consegue ser o que se propõe a ser. Eu vi até uma matéria que ela disse que seria E o Vento Levou da Geração, e eu acho que ela estava com a expectativa um pouco alta demais pro que ela entregou. E é isso que eu achei do filme, quero saber o que você achou também. Se não viu, já sabe, né? Faz a lição de casa, assiste o filme, depois volta aqui e me diz o que achou. E não deixe de se inscrever aqui no meu canal, dá um joinha que me ajuda muito, comenta pra gente debater um pouco sobre o filme e me segue lá no Instagram também, aqui ó, @indiqueipraver. E é isso aí, a gente se vê num próximo vídeo. E já se inscreve aqui no canal também e a gente se vê num próximo vídeo.